Olá, me chamo Luísa e tenho uma história para contar sobre a minha sogra, Olívia. Ela é uma figura e tanto. Meu marido, Pablo, tem lidado com as loucuras dela desde o primeiro dia. Ele foi seu primeiro alvo. Pablo cresceu com Olívia, que foi casada com o pai dele por um tempo, mas isso não durou muito. O pai dele saiu de cena logo depois que Pablo nasceu porque não aguentava as manias selvagens dela. Depois veio a próxima desventura romântica de Olívia com um homem que abandonou Pablo, deixando seu pai pagando a pensão alimentícia até decidir cortar os laços de vez. Nunca conheci esse homem e, sinceramente, nem quero. Olívia afirma que criou Pablo sozinha, mas a verdade é bem diferente. Ela usou Pablo como uma vaca leiteira, explorando sua família até onde pôde. Quando a fonte secou, ela arranjou um emprego a contragosto, mas continuou pedindo dinheiro sempre que podia. Quando Pablo chegou à adolescência, ela o colocou para trabalhar e embolsou todas as suas economias até ele completar 18 anos. Pablo sabia que precisava escapar desse ciclo vicioso. Então, pediu um empréstimo e conseguiu uma bolsa para ir à universidade, onde nos conhecemos. Desde o começo, ele me contava histórias horríveis sobre a mãe dele e eu não conseguia evitar sentir raiva por ele. Sempre perguntava por que ele ainda mantinha contato com ela, mas sua resposta era sempre a mesma: ele se sentia obrigado por ter sido criado sob seu regime narcisista. Insisti para que ele buscasse ajuda para se livrar das garras manipuladoras dela, e finalmente ele aceitou, com um pouco de persuasão e carinho. Com minhas próprias economias, paguei pela terapia. Foi um caminho difícil, mas ele começou a encontrar seu equilíbrio e a se opor às exigências da mãe. Claro que Olívia não gostou dessa nova independência. Ela me via como a vilã, acusando-me de manipular Pablo contra ela. Não conseguia ver que eram as próprias ações dela que o afastavam. Apesar das suas tentativas, Pablo ficou ao meu lado, defendendo minhas ações e afirmando seus próprios limites. A terapia fez maravilhas para Pablo e, com o tempo, ele ficou mais forte e firme. Já Olívia continuava teimosamente presa aos seus velhos hábitos. Passados alguns anos, Pablo e eu nos formamos na universidade e nos casamos, deixando o drama para trás. Conseguimos bons empregos graças aos nossos esforços na universidade, economizamos e optamos por um casamento modesto no quintal da casa dos meus pais, para poupar dinheiro para nossa futura casa. Enquanto isso, a vida de Olívia piorou ao se casar com Edinaldo, um homem desrespeitoso que não conseguia manter um emprego. Edinaldo continuava na aba de Olívia, enquanto ela incomodava incessantemente Pablo por dinheiro, até que ele, a contragosto, concordou em pagar o aluguel de um apartamento para eles. Ela parecia satisfeita com o acordo, até que soube que compramos uma casa. De repente, ela apareceu toda sorridente. "Perdão, do que você está falando?", perguntei, quando ela sugeriu que se mudariam conosco. Tive que deixar as coisas claras. "Olívia, esta casa foi comprada por nós dois. Eu também contribuo. E, por sinal, não moro de favor aqui, como você no apartamento cujo aluguel Pablo paga." Olívia reagiu como esperado, na defensiva. "Cuidado com o que você diz, Luísa, não tolero falta de respeito", retrucou. Mas eu me mantive firme. "Tenho o direito de falar, Olívia. Isso diz respeito tanto à minha casa quanto à de Pablo." E enfatizei que nem ela nem Edinaldo se mudariam para nossa casa. "É meu filho que decide, e ele sabe que não é obrigado a hospedar vocês. Eu já cuido de você", ela disse com firmeza. Olívia não concordava. "Pablo, você me deve", insistia. Mas Pablo foi firme. "Nenhum de vocês vai ter uma cópia da chave da nossa casa." Esta conversa acabou. Podem pensar que isso seria o fim da questão, mas o drama não terminou aí. Durante dias, Edinaldo e Olívia nos bombardearam com chamadas, tentando nos fazer sentir culpados para deixá-los se mudar. Olívia até me insultou, acusando-me de manipular Pablo. No começo, era quase cômico, mas logo se tornou insuportável.
Frustrado com a insistência deles, Pablo decidiu fazer uma visita ao apartamento para reiterar que não cederíamos. Pensamos que nosso recado tinha sido entendido quando as chamadas pararam. Achamos que o problema estava resolvido. Mas um mês depois de nos instalarmos na nossa nova casa, estávamos ansiosos para sair de férias, para as quais havíamos economizado bastante. Seriam umas férias tranquilas na praia, só nós dois, prontos para relaxar. Mas, ao cair da tarde, algo inesperado aconteceu. Uma notificação do nosso sistema de câmeras me alertou sobre atividade na porta da frente. Havíamos instalado câmeras antes de sair, por precaução. Não podia imaginar quem apareceria sem convite, considerando que nosso bairro costuma ser tranquilo. Curiosa, olhei a imagem ao vivo no meu celular e fiquei sem palavras. Lá estavam Olívia e Edinaldo carregando bolsas de roupa para dentro da nossa casa. De alguma forma, eles conseguiram entrar e estavam acampados no nosso quarto de hóspedes. Olívia até se instalou na cozinha. Fiquei furiosa e sabia que tinha que ligar para Pablo imediatamente. Pablo, temos que conversar. Aconteceu algo, disse com urgência, sabendo que precisava dar a notícia apesar de estarmos de férias. A raiva inicial de Pablo logo se transformou em espanto ao ver as imagens. Minha mãe consegue me surpreender da pior maneira possível, ele murmurou, claramente furioso. Estava claro que Olívia tinha ignorado nossos limites. Naquele dia, deixamos muito claro que ela não moraria conosco. Estou desconcertada sobre como eles conseguiram entrar na nossa casa. É inacreditável. A natureza sórdida de Edinaldo me preocupa, pois ele pode ter copiado nossas chaves sem que soubéssemos. Mudar as fechaduras parece a única solução para garantir que não possam entrar quando quiserem. Mas, quanto ao problema atual, me inclino a envolver as autoridades. O que fazem não é só ilegal, é assustador. É impossível continuar confiando neles. Ligar para a polícia e cortar o contato pode ser a melhor solução. Dei tempo para Pablo refletir sobre a ideia, vendo as rugas em sua testa enquanto ponderava nossas opções. Surpreendentemente, sua resposta foi mais firme do que eu esperava. Vamos fazer isso, ele disse com firmeza. Não pude evitar perguntar. Você tem certeza disso? Não há volta uma vez que envolvemos a polícia. Mas Pablo manteve-se firme. Traíram minha confiança muitas vezes. Tem que haver consequências. Continuei pressionando e perguntei se ele também estaria disposto a cortar o contato com eles. Claro, ele respondeu, arrependido por não ter feito isso antes. É hora de me afastar deles, completou. Com Pablo a bordo, formulamos um plano. Mas, primeiro, ele decidiu dar uma última advertência à mãe. Talvez, só talvez, ela entrasse em razão. Pablo ligou para ela, mas no início ela não atendeu. Através das câmeras de segurança, pudemos vê-los, provavelmente discutindo nossa ligação. Quando finalmente atendeu, colocamos no viva voz para que Edinaldo também pudesse ouvir. Oi, Pablo, como vão as férias? Perguntou fingindo ignorância. Mas eu não estava para brincadeiras. Invadir nossa casa não é algo que se possa ignorar, Olívia, eu disse. Houve um silêncio tenso e ela trocou olhares com Edinaldo, que parecia um especialista em enganar e manipular. Era evidente que Olívia havia previsto essa confrontação, provavelmente esperando que Edinaldo apresentasse alguma defesa. Imediatamente, ela me acusou de estar louca e exigiu que Pablo me calasse, mas ele não tolerou isso. Não fale assim com minha mulher, ele afirmou. O tom de Olívia tornou-se acusatório, alegando que estávamos espionando com câmeras dentro e fora de casa, ofendida pela nossa intrusão em sua privacidade. O que achei irônico dada a invasão deles na nossa. Não sabia se ela estava desviando do tema ou realmente ofendida, mas não pude evitar responder. Isso é muito engraçado vindo de você, Olívia. Você entrou na nossa casa contra nossa vontade. Mas Olívia se manteve desafiadora, insistindo que, como mãe de Pablo, tinha direito de estar ali. Pablo, no entanto,
permaneceu firme, lembrando-lhe do apartamento que ele já havia providenciado para ela. Sua presença na nossa casa não era bem-vinda e exigimos respostas sobre como conseguiram as chaves. A confissão de Edinaldo confirmou nossas suspeitas. Fiz uma cópia das suas chaves, confessou ele descaradamente. Enfurecido, Pablo repreendeu, mas Edinaldo tentou impor sua autoridade como padrasto de Pablo. A tensão aumentou, pois as ações de Edinaldo eram claramente ilegais. Olívia tentou justificar o que Edinaldo fez, dizendo que uma mãe deve ter acesso à casa do filho em caso de emergência, mas essa desculpa fraca não colou. Demos um ultimato, que saíssem em 1 hora ou chamaríamos a polícia. O pânico deles era palpável enquanto cochichavam freneticamente. Pelas câmeras, vimos seus rostos assustados, conscientes das consequências de seus atos. Em um último esforço para retomar o controle, Edinaldo e Olívia ignoraram nosso ultimato e se recusaram a sair. Ignoraram minhas advertências, alegando que a casa pertencia exclusivamente a Pablo e que eu não tinha autoridade. Mas nos mantivemos firmes, lembrando-os de que a casa também era minha e exigimos que saíssem antes de chamarmos a polícia. À medida que a hora passava, os observávamos pelas câmeras de segurança, vendo Olívia desfazer as malas de forma desafiadora. A raiva nos consumia, mas sabíamos que tentar argumentar com eles era inútil. Quando chamamos a polícia, não demoraram a chegar. Vimos como confrontaram Olívia e Edinaldo na nossa porta. Os agentes explicaram a situação e Olívia e Edinaldo fingiram confusão, mas, diante das provas, mudaram de atitude e suplicaram a Pablo para deixá-los ficar. Pablo se manteve firme, recusando-se a ceder à manipulação deles, apesar das súplicas e desculpas. Ele exigiu que saíssem imediatamente. A revelação de Olívia nos deixou estupefatos. Ela tinha rescindido o contrato de aluguel e vendido os móveis, esperando que nós os hospedássemos. A ira de Pablo atingiu seu auge ao ouvir essa traição. Ele se recusou a aceitar as desculpas e insistiu para que saíssem da nossa casa, apesar das súplicas desesperadas de Olívia. Pablo permaneceu firme, não cedendo aos limites estabelecidos. Olívia continuou implorando, apelando ao senso de dever familiar de Pablo. Você quer que sua mãe fique sem casa? Mãe, já que você cancelou o contrato de aluguel, não vou dar mais dinheiro para aluguel. Estou cansado, declarou Pablo com firmeza, impassível diante das lágrimas e súplicas de Olívia. Nos mantivemos firmes e rejeitamos suas táticas manipuladoras. Tanto Pablo quanto eu estávamos furiosos com a ousadia deles e encerramos a ligação imediatamente, bloqueando seus números. A polícia garantiu que Olívia e Edinaldo saíssem da nossa casa e pedimos a um amigo de confiança que cuidasse do lugar até nosso retorno. Também trocamos as fechaduras para maior segurança. A saída de Edinaldo e Olívia marcou o início da sua espiral descendente. Tentaram conseguir apoio de familiares, mas ninguém ficou do lado deles, conhecendo bem o drama de Olívia. Tentaram nos contatar com novos números de telefone, mas não conseguiram nada. Durante as férias, mantivemos os telefones desligados e só verificávamos de vez em quando. Desesperada, Olívia pediu ajuda a Pablo, percebendo finalmente as consequências de seus atos. No entanto, Pablo manteve sua decisão de não ter mais contato. Recentemente, soubemos pela família que Olívia agora vive em uma caravana e trabalha em uma loja, sem perspectiva de aposentadoria. É um duro lembrete das consequências do seu comportamento autoritário e manipulador. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que aos 8 anos foi abandonado por sua mãe na casa dos seus avós, mas depois a surpreendeu com uma revelação chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande